Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E no título de hoje vamos falar sobre Saul e a feiticeira de Endor. Vamos lá, tchê. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos. Este é o último vídeo, então, da playlist sobre o Espiritismo. Então, no vídeo passado, de título Nascer de Novo não é reencarnar, então Allan Kardec ele afirma que se o homem não renascer da água e do espírito ou em água, em espírito, significa que ele precisa renascer com seu corpo e sua alma pela água do batismo, aquela água do mar que tem, aquela água do rio, para poder nascer de novo e ser reencarnado. Tati? É nisso que eles acreditam. E é isso que ele ensina através dos espíritos. Tati? Mas as escrituras afirmam que Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Jesus estava falando da regeneração, uma mudança, como eu havia dito, interior. Não, é o que diz ali, na verdade. É uma mudança interior que diz respeito às disposições íntimas da alma de cada um, de cada ser vivente. E a renovação do Espírito Santo, que quando há aquela mudança, né, vem o Espírito Santo e te renova. Aí tu é uma nova pessoa. Nunca se referiu ao corpo ou renascer reencarnado, como diz o livro de Allan Kardec, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, em João, capítulo 15, versículo 3, está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a palavra que ele tem falado? Porque essa palavra que ele fala ou essa? Essa aqui diz que a pessoa nasce de novo lá no rio, mergulha e ela reencarna. Mas é esta palavra que o Criador deixou para todos nós. É essa palavra que está escrito lá em João 15:3. Tá bom, Ti? É esta que diz as pessoas que renascem e reencarnam. Essa aqui está contrariando as Escrituras. Ou é esta aqui que diz que Deus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo e a sua palavra? Bom, eu acredito nessa, tá, Ti? Cada um. Cada um decide o que quer. Mas o que está acontecendo aqui é uma comparação entre essas duas doutrinas aqui, tá, Ti? Então tá bueno. Este livro aqui, as Escrituras, falam que devemos perdoar para sermos perdoados, porque Deus perdoou nossos pecados através do seu Filho, a cruz. Em Mateus, você vai ver agora, em Mateus capítulo 18, versículo 22, ele diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus fala que devemos perdoar infinitamente. Não é fácil, eu sei que não é fácil perdoar-te aquela pessoa que te machucou ou que te machuca.
tanto com palavras, verbalmente, psicologicamente, fisicamente, mas aqui está escrito que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Por quem? Por Deus. Tati? Em Mateus capítulo 18, agora em Mateus capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqui devemos perdoar as ofensas de quem nos ofende. Deus perdoará nós também, porque a gente também ofende, às vezes, sem querer, alguma pessoa. Então, nós devemos perdoar para sermos perdoados. Em Mateus, no versículo 15, ele diz o seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se não perdoarmos, Deus não pode nos perdoar as nossas ofensas. Isso é um círculo. Alguém da rua te ofende e tu chega em casa e ofende teu pai, tua mãe, tio, tia, vizinho, sem perceber. Às vezes acontece isso. Então, muitas vezes a gente se ofende na rua e desconta em casa ou nos parentes. Mas ali diz que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Eu sei que isso não é fácil, tia, mas as Escrituras estão dizendo que nós devemos perdoar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, está escrito o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, vocês estão entendendo agora ali o que é como funciona essa regeneração? Eu sei que não é fácil, tia. Por exemplo, tem muitos cristãos ou pessoas que não sabem disso. Daí andam doentes, andam com depressões, com depressão, e todo problema de saúde. Mas, por quê? Por muitas vezes não perdoar um primo, prima, tio, tia, o ente ou um amigo, e tu fica com aquele rancor no coração. Aquilo ali, muitos não sabem, mas traz doenças para o nosso corpo. Aquilo ali, o Deus deixa de nos abençoar. Então, e todos os problemas de saúde, como eu havia dito, a gente fica. Mas se as pessoas liberassem esse perdão do coração, com certeza Deus vai poder trabalhar na tua vida e na vida dessas pessoas também, que vão se sentir muito melhor, eu tenho certeza. Percebendo que tiram um fardo, eles vão perceber que tiram um fardo das paletas. Então tá aí, tia, tá aí isso que tá escrito ali, que eu queria muito explicar para vocês. Essa é a regeneração. Quando tu compreende que tu não pode fazer o mal, que Deus não deseja isso. Jesus também, ele não deseja isso aí. Tá, tia? Então tá bueno. Então vamos falar agora sobre Saul e a feiticeira de Endor. Qual cristão não conhece essa história de Saul e a feiticeira de Endor? Nessa história, a feiticeira chama o profeta Samuel para falar com Saul. Então é feito ali, né, todo um ritual, e essa feiticeira chama então o profeta Samuel para falar com Saul.
Eu deixei essa história por último porque porque ela é mais interessante. Razão que prova que houve fraude ou, vamos dizer assim, manifestação demoníaca. Tati? Então é o seguinte, a história nos conta que Saul foi rejeitado por Deus em razão da sua desobediência. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, aonde diz o seguinte: porque a rebelião é como, tanto a rebelião como a desobediência, Tati? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então tá aí, Deus também rejeitou. Como Saul foi desobediente e não seguiu os mandamentos e conforme deveria seguir os preceitos do Criador, ele não seguiu. Então ele acabou, Saul acabou rejeitando a Deus, Deus também o rejeitou. Em 1 Samuel também, então a gente vê agora, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Aí diz o seguinte: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então saiu o Espírito Santo de Deus de Saul e passou a atormentá-lo um demônio, a Saul. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz o seguinte: por isso mesmo Deus não mais lhe respondia. Então consultou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhes respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, eram 3 as maneiras de Deus de se comunicar com os homens naquela ocasião. Quais? Por sonhos, revelação pessoal no caso, está em Jó capítulo 3, versículo 15 a 17. Por Urim e Tumim, revelação sacerdotal, isso está escrito em Êxodo capítulo 28, versículo 30. E por profetas, revelação inspiracional, isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, o que fez Saul depois da rejeição de Deus? Desesperado, foi consultar uma médium, mesmo sabendo que Deus abominava tal prática, buscando como contato o profeta Samuel, falecido, né? Isso está escrito então em 1 Samuel, versículo 28, capítulo 28, versículo 7. Diz o seguinte: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. O resultado dessa consulta, obviamente, foi trágico. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, aonde diz o seguinte: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometido contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então,
Se Deus recusou-se a atendê-lo, né, pelas vias normais, por que ele faria pelas vias que ele próprio, Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, condena? Mudou de ideia, será Deus, a respeito de Saul ou em relação à feitiçaria? É óbvio que não, tio. E se ele não mudou de ideia, quem é que apareceu a Saul naquela ocasião? Com certeza não foi o porta-voz, o profeta de Deus, Samuel. Então, de acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte: sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então aqui está dizendo, o profeta Samuel, várias vezes ele disse para Saul: não desvie dos caminhos do Senhor, não corrompa teu coração, senão Deus não estará contigo. E aí o que ele fez? Foi lá e pediu para os seus servos uma necromante, que ele queria consultar com ela. Não deu outra, né, tia? Tragédia. Então é o seguinte, é inaceitável, né, tia, nessa história, que Samuel, homem reto e santo, enquanto vivo, depois de morto, viesse a obedecer a uma médium, uma mulher abominável, visto pela visão do Criador, numa prática proibida por Deus, aonde está escrito em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, onde foi dito isso lá no início dos vídeos: a feitiçaria não deixarás viver. Em Levítico, também, em Levítico 20, de versículo 27, o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Não se pode conceber que Deus, uma vez tanto proibido a feitiçaria e a consulta aos mortos, favorecesse depois de tais práticas, permitindo que de fato o espírito de Samuel viesse a falar com Saul. Isso está escrito também em Tiago. Onde é que está aqui? Tiago, versículo 1, capítulo 17, onde diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvidas. Então tá aí tudo que Deus disse, que Deus abomina a prática dos médiuns, a feitiçaria, cartomante, tudo isso aí está escrito nas escrituras, ele abomina, Tati? Então, tá aí, então, continuando, então. Em 1 Saul agora, em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: aonde eles estavam naquela roda de feitiçaria, aonde a médium estava se comunicando com os mortos e falando com o rei Saul. Então diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, onde ela diz assim, vejo deuses que sobem da terra. Então ela estava vendo demônios subindo, que sobem da terra. Então não vinha descendo do alto, sobem, vejo deuses, ela diz, vejo deuses que sobem da terra. Quem eram esses deuses? Só podiam ser deuses do inferno, demônio.
Em Marcos, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui ele está dizendo, os demônios, o nome deles é Legião, eles são muitos. Em Lucas também, capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte, aonde Jesus perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Em Apocalipse também, capítulo 1, versículo 3, daí diz o seguinte, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O diabo pode transfigurar-se também em anjo de luz, aonde está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Está escrito ali, tia. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte, E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então tá aí, né, tchê? Em anjo de luz, o próprio Satanás se transfigura. Os mortos não se comunicam com os vivos. Aqui também está escrito como que Samuel, o profeta Samuel vai vir falar com o rei Saul, se os mortos não se comunicam com os vivos. Isso aqui está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aonde diz o seguinte, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então tá aí, pessoal. Tá aí o que as palavras do Criador dizem. Bueno, tia. Então tá aí o nosso último vídeo. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido a feiticeira Saul e a feiticeira de Endor. Que quando essa passagem é muito conhecida, porque de repente até os médiuns, os espíritos podem usar como arma para chamar o pessoal ali para terem mais adeptos, mas não é assim que funciona. Ali fala que o profeta Samuel falou várias vezes com Saul para não se corromper, para não se desviar dos caminhos de Deus, mas ele se desviou, ele se corrompeu. Ele queria não só para ele o reinado, mas para a família dele, para os seus filhos, e etc, etc. Então, como ele se voltou para a feitiçaria, como está em Levítico 19:31, não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis, para serdes contaminados por eles. E Saul fez o contrário. E qual foi o castigo dele? Que tem ali escrito nas escrituras, a morte. Tati? Então tá aí, esse vídeo ficou prolongado. Podemos fazer mais vídeos em relação ao espiritismo, porque isso aí é uma infinidade de coisas, mas agora vamos partir para os outros, Tati? Então espero que tenham entendido. Para quem ficou até o final aí desses 27 vídeos aí, parabéns, olhem de novo para não cair na armadilha do inimigo, porque ele está ceifando vidas e o negócio dele é enganar, é mentir, para que ninguém descubra aonde está a luz, que a luz verdadeira é o Evangelho, é as Escrituras, não é o livro de Allan Kardec, não é o verdadeiro o Evangelho, desculpa, mas não é. Já foram feitos 27 vídeos ali, e os 27 comparando as Escrituras, né, com
o livro de Allan Kardec, ali, Os Espíritos, os Espiritismos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles contrariam totalmente as palavras do nosso querido Criador, nosso querido Deus. Tá? Então, fiquem na paz do Criador aí, e até os próximos vídeos, e se o paizinho quiser, né? Um abraço a todos aí.